Pronto, iniciando aqui agora. Qualquer coisa, falem no chat aí, certo? Pode falar no chat que eu vou abrir o chat aqui para ficar vendo também as questões. Vocês falando alguma coisa aí. Ó, vamos começar com essa questão. Essa questão é logo lascada. Vamos ver aqui. Ó, observe a figura fora de escala. E aí ele diz o seguinte. Um marinheiro observa o fundo do rio pela proa de um navio. A distância entre seus olhos e a superfície da água é de 15 metros. Então, seus olhos até a superfície da água, 15 metros. Os índices de refração do A e do A é 1 e 1,33, respectivamente. Beleza. A profundidade real do rio é 10 metros, certo? A profundidade real do rio é 10 metros. Qual o valor da profundidade virtual que o marinheiro observará? Então, essa é uma questão que a gente fala que é o do dióptro plano, certo? Que é quando você está em um meio e você vai enxergar coisas que estão em outro meio, certo? No caso, o cara ele está no ar. Então, o cara está aqui no ar, certo? No meio 1, e ele vai enxergar o fundo de um negócio aqui. Tem as medidas, assim, tem gente que chama de uma letra e tudo. A fórmula que eu uso é essa aqui. Eu não me lembro da fórmula do livro, mas a que eu uso é essa. Índice de refração, de onde se encontra o observador, dividido pelo índice de refração, de onde se encontra o objeto, é igual ao x' pelo x. Esse x' é o aparente, é a profundidade ou a distância aparente. E esse x é a profundidade ou a distância real, certo? O livro parece que usa uma fórmula parecida, mas não com esses termos, tá? Então é assim, ó. Essa fórmula serve para esse tipo de questão. Qual tipo de questão, Daniel? Você está olhando basicamente quase perpendicular, certo? Para um outro meio e você está observando um objeto que está no outro meio. A profundidade real é isso aqui, x. Mas você vai enxergar o objeto numa profundidade menor, aparente, nesse caso aqui, que você está no ar e aqui é a água. E aí, como é que a gente vai fazer? Agora, sim, esses 15 metros que ele colocou aqui não serve para nada, porque eles não entram na relação. Ele está perguntando só a profundidade virtual, que é o que o cara vai conseguir enxergar. Então, é assim, ó. O índice, onde está o observador? O observador está no ar. Então, o índice do ar é 1. O índice do objeto, ou seja, o índice de refração de onde se encontra o objeto se encontra na água, cujo índice de refração é 1,33, certo? Lembrando que 1,33 é 4 terços, mas eu acho que a gente vai deixar 1,33 mesmo. Aí, qual a profundidade aparente? É o que ele quer descobrir. Qual é a profundidade real? A profundidade real, que é isso aqui tudo, ele falou, que é 10 metros a profundidade real. Então, o x' vai ficar 10, ó, vai 10 dividido por 1,33, ó. 10 dividido por 4 terços. Aí, ó, como 1,33 é 4 terços, ó, se eu colocar aqui 10 dividido por 4 terços, repete a primeira, multiplica pelo inverso da de baixo, ó, vai ficar 30 por 4, vai ficar 7,5. Então, a resposta da item A, 7,5, certo? Essa distância aqui não entra, não entra, porque ele quer a profundidade, ou seja, o fundo está aqui a 10 metros, mas ele vai ver numa distância mais próxima, 7,5 metros, certo? Essa daqui, ela é suave, essa aqui é suave. Essa daqui é só para você não zerar, tá? Vamos lá. Essa 34. Mas eu estou fazendo as que vocês falaram. Ele mandou, as fotos que o Armando mandou foi das questões que tinha exclamação, que o professor disse que eram as mais importantes. Ah, Daniel, é fácil, beleza, mas a gente faz rápido então, para a gente fazer mais as outras, ó. Ele diz assim, nessa daqui.
Uma excursão ecológica, água cristalina. Suponha que um determinado peixe, a profundidade de 50, ó, profundidade real, o peixe está na profundidade de 50 centímetros. Foi observado por Fabrício praticamente na vertical. Adotando-se o índice da água, ó, o índice da água, essa é a mesma merda. 4/3, determine a profundidade, ele quer o x'. E o índice de refração do ar, é a mesma questão, basicamente, né? Ó. Índice de onde se encontra o observador, pelo índice de onde se encontra o objeto, é igual a profundidade aparente pela profundidade real. Beijinho. Ah, tá. Ó, o índice do observador, essa questão é do mesmo jeito, o observador está no ar. Então, é 1. O índice do objeto é 4/3. O x' é o que eu quero descobrir. E o x, ó, é 50 centímetros. Eu posso botar 50 centímetros aqui, 1/2, né? 50 centímetros é 0,5 metros, que é 1/2. E aí eu posso fazer a cruzadinha aqui, ó, vai ficar 4/3. Essa questão também foi fácil, essa questão aqui. Então, x' vai ficar, o 3 é para lá, vai ficar 3/8. 3 dividido por 8 vai ficar 0,2, não, 0,3, 24, 6, 7, 5. Então, vai ficar assim, ó, metros, ou seja, 37,5 centímetros. É a mesma questão, né? Basicamente a mesma questão. Se alguém tiver dúvida, se pronuncie, porque por enquanto está fácil, mas eu já vi que algumas aqui vão ser difíceis. Então, eu vou passando. Para a aula de hoje, e eu não sei, pode ser que você já me teve a apresentação, que é de neurociência. Sim, pode ser que seja mais responsável. Ó, vamos lá, agora é a 24. Ó, essa 24 já aparece, já dá um medinho maior, essa 24 aqui. Eu não... Mariana, espera aí. Pronto, vamos lá. Isso aí é melhor no espelho, caralho. Não, nunca mais faça isso. Fiquei tonta agora. Ó, vamos fazer essa. Ó, o ângulo vem aqui, beleza. Um raio proveniente de A propaga-se pelo A até o ponto B da superfície de uma esfera de fluorita. Aí ele deu índice de refração. Ele vai bater aqui, a normal é essa, ó. Quando a bicha é esférica, a normal, ela passa pelo centro, certo? Aí ele diz assim, ó, o índice aqui é o A, e beleza. Aí tem determine o ângulo de refração do ar para a fluorita. Então, você vai usar o quê? A lei de Snell. Você vai usar aqui a lei de Snell. O que é que diz aqui a lei de Snell? Diz o seguinte, ó, que o índice é fração do meio 1 vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice é fração do meio 2 vezes o seno do ângulo de refração. O índice é fração do meio 1 é o ar. Ó, isso aqui é o ar que está fora, ó, 1. O seno do ângulo de incidência é o 145, que é raiz de 2 sobre 2. O I ele é 45, que é o ângulo que o raio incidente faz com a normal. Índice de refração do meio 2 é a fluorita, que é 1,41. E aqui vai ficar o seno de R, certo? Aí você diz, vale, Daniel, como é que a gente vai fazer essa bagaça aqui? É porque é o seguinte, ó, por aproximação, raiz de 2 é 1,41, certo? Por aproximação, raiz de 2 é 1,41. Então, corto raiz de 2 com esse 1,41. Então, fica 1/2 vai ser igual ao seno de R. Então, seno para dar 1/2 vai ser o 30 graus, né? O ângulo para ser 1/2 vai dar 30. Então, ele entrou aqui com 45.
certo? Ele entrou aqui com 45 e ele vai sair aqui com 30. Deixa eu desenhar aqui, ele saindo aqui com 30. Ele vai se aproximar da normal, ó. Ele vai se aproximar da normal. Vai bater bem aqui, ó. Certo? E esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui de dentro, ó, com a normal, ó, é 30 graus. Então, o item A é 30. Aí ele diz assim, ó. Aí vamos fazer o item B. Se o raio atravessa a esfera, sofre uma segunda refração e continua propagando-se pelo ar. Qual o valor do ângulo de desvio do raio? Certo, ele quer o ângulo de desvio do raio. Quando ele chegar bem aqui, vai ter uma outra refração, aqui é o centro. Aí, a normal agora vai ser assim, ó. A normal, ela passa pelo centro. Beleza. Aí, ó, se aqui é 30, esse cara é igual a esse cara, porque esse triângulo aqui, ó, ele é um triângulo isósceles. Isso aqui é o raio, e isso aqui é o raio da esfera. Então, se é um triângulo isósceles, esse ângulo aqui também é 30. Ó. Porque se ele tem dois lados iguais, eles vão ter dois ângulos iguais. Então, esse ângulo aqui também é 30. Então, na verdade, quando você for fazer a refração, vai dar a mesma coisa, ó, que vai ficar agora, o raio está partindo de dentro da esfera para fora. Então, na lei de Snell, o índice de refração agora aqui vai ficar 1,41. O ângulo de incidência agora é 30 graus, então seno de 30 dá 1/2. O N2 vai ser o do ar e vai ficar agora o seno desse outro R, que eu posso chamar aqui de R'. Aí vai ficar a mesma coisa, porque 1,41 é raiz de 2. Raiz de 2 sobre 2, então o R' vai ser 45. Então, ó, esse cara aqui, ele vai, quando ele estiver passando, ele vai o quê? Se afastar da normal. Ele vai se afastar da normal, certo? Aqui seria se ele passasse direto. Mas ele vai se afastar da normal e o ângulo aqui, ó, vai ser 45. Mas não é isso que ele quer saber. Não é isso que ele quer saber? Não. O que é que ele quer saber no final das contas? Ele quer saber o ângulo de desvio. O que é o ângulo de desvio? O ângulo de desvio é isso aqui, ó. Se não existisse a esfera, eu vou desenhar agora, se não existisse a esfera. Se não existisse a esfera, o raio, ele estaria fazendo isso aqui, ó. Se não existisse a esfera, seria esse raio verde, certo? Mas a esfera existe, beleza. Só que esse raio aqui, ele agora saiu nessa direção. Então, agora a gente vai fazer assim, a gente vai prolongar isso aqui, ó. O ângulo de desvio que ele quer, ó, essa questão já virou um pesadelo, né? O ângulo de desvio que ele quer é esse ângulo aqui, ó. O raio estava aqui, aí agora ele, bufo, desviou para cá. O ângulo de desvio que ele quer é esse aqui, ó. Certo? O ângulo de desvio que ele quer é esse aqui. Como é que a gente vai achar esse ângulo de desvio aqui? A gente vai fazer assim, ó. Vamos achar aqui as bichas, ó. Que os ângulos aqui estão pequenininhos. Esse aqui é 45, esse aqui é 30. Então, esse aqui, ó, vai ser 15. Esse aqui vai ser 15. Certo? Ó, entre a normal de preto aqui, ó, e esse raio rosa, o ângulo, ele é de 45, ó, preto e o rosa. Como esse aqui é 30, esse aqui é 15 também, ó, certo? 15, 15, aqui no meio vai ficar 150 e aqui vai ficar 30, ó. Então, o desvio que ele está pedindo, geralmente desvio a gente chama de delta, vai ser de 30 graus. Eu não preciso fazer essa geometria toda que eu estou fazendo aqui.
para responder esse item B. Por que não? Porque eu posso fazer simplesmente assim, ó. Eu posso fazer simplesmente assim. O desvio total, ele vai ser o desvio na primeira face, ou seja, o desvio na primeira refração, o desvio 1 mais o desvio 2. Ó. O desvio 1, aí você faz essa diferença. Ó. Veja que o I aqui é 45 e o R aqui é 30. O desvio vai ser essa subtração. Ó. Então, o desvio 1 vai ser 15. O desvio 2 também, ó. Aqui é 30 e aqui é 45, ó. Vai ser 15 também, ó. Então, 15 com 15 vai ser que o desvio total vai ser 30 graus, ó. Então, a resposta aqui vai ser 30, certo? Então, veja que já foi um pouco mais tenso, né? Resolver essa questão. Mas não precisava fazer toda essa geometria, não. Podemos passar para a próxima? Next. Beleza. Go. Calma. Eu tô calmo. Eu tô calmo. Tá aqui, ó. Quer perguntar alguma coisa, Humberto? É porque o desvio total é a soma dos desvios parciais. É sempre assim. Ou seja, se um determinado raio ele sofreu 1, 2, 3 refrações, sempre quando ele pedir o desvio total, você vai somar todos os desvios que aconteceram. E aí, como é que eu acho o desvio de uma refração? Você vai pegar sempre o módulo, ó. Sempre o desvio é o módulo, ou seja, tem que ser algo sempre positivo, o desvio. Vai ser o módulo de I menos R. Então, aqui vai ficar o 45 menos 30, que é 15. E aqui também, ó, 30 e 45, ó, se você subtrair, vai dar menos 15 aqui, mas o módulo vai ficar 15. Então, o desvio total sempre vai ser a soma dos desvios parciais. Certo? Essa é a ideia. Posso ir, Humberto? Pronto. Belezinha. Ó, vamos para a próxima. Eu tô surpreso, mas que vocês ainda estão vivos, porque pense numa prova sem noção, mano. Refração, termodinâmica, na mesma prova e ainda tem uma geometria e outras matérias. Não, mas eu não sei o que o Cristo está fazendo com vocês, não. Tá matando os alunos, o Cristo. Certo? Ó, essa aqui é a seguinte. Exato, exato. Ó. Isso aqui é uma lâmina de faces paralelas, certo? O que é que acontece? Ó? Aqui é o ar e aqui é o meio. E aqui é o meio e aqui é o ar. Ou seja, o desvio que foi feito para esse lado, ele vai se desfazer aqui, ó. E o raio inicial aqui, ele tem que ser paralelo com esse raio que está saindo aqui, ó. Certo? A ideia é essa. Aqui ele se aproxima da normal, ele está passando do menor índice para o maior, e agora ele está passando do maior para o menor, ele se afasta. E isso aqui fica paralelo. Essa é a ideia, certo? Essa é a ideia. E aí? Ó, não, ó, esse ângulo aqui, ó, não tá parecido com esse aqui. Vocês acharam? Ó, aqui parece que não tem nenhuma parecida, né? Ó, penetra na lâmina de vidro, faz paralela. Aqui, ó, eu não sei se é parecido com essa aqui. Tipo assim, tá meio feio mesmo. Eu marcaria B, eu não vou mentir. Pera aí, ó. Após incidir na face oposta, o mesmo raio de luz segue a trajetória mostrada. É porque aqui ele vai sofrer refração. Se a lâmina de vidro de face paralela, ele vai atravessar. Nada diz que isso aqui vai sofrer uma reflexão total, né? Podia ser que sofresse uma reflexão total, mas a gente tem que ter condições. Porque, assim, o que acontece é que na lâmina de face paralela, que é
você tem um meio inserido entre dois, todo raio que vem, ele vai se aproximar e vai se afastar. E esse raio que se afasta, ele é paralelo com essa direção inicial, ó, sempre. Outra coisa que é sempre também é a seguinte, ó. Esse ângulo aqui, que é o ângulo de emergência, que é o ângulo que está saindo, é igual a esse ângulo que está entrando, ó, certo? O que eu achei mais parecido foi aqui, ó. Esse cara aqui ser igual a esse, ó. Esse aqui eu achei que abriu muito em relação a esse aqui. Eu acho que esse aqui está muito deitado, ó. Está muito perto da horizontal, ó. E esse aqui não tá, ó. Então, assim, não tem nenhuma que a gente possa afirmar com certeza, porque a gente tem que usar régua aí para saber se está paralelo, mas o mais próximo aqui é o B, certo? Então, vamos perder tempo aqui. O mais próximo aqui é o B, certo? Paciência. Vamos agora fazer essa 47. Essa 47, se eu não me engano, a fórmula de deslocamento lateral é importante? Rapaz, na turma média tudo é importante, certo? Você sabe a fórmula de desvio lateral? É uma fórmula Shibata, né? O deslocamento vai ser a espessura, o seno de I menos R sobre o cosseno de R. Essa fórmula aqui, não é? A fórmula do desvio lateral, certo? Essa fórmula é ela que calcula esse desvio aqui, ó, que é essa distância entre esses raios paralelos, certo? Olha, é importante essa fórmula? Eu não diria muito importante, mas é possível cair? Claro que é possível cair. Então é bom saber. Até porque se você não souber essa fórmula, para você chegar numa questão dessa e deduzir essa fórmula, é mais chato. Aí, meu amigo, aí é lascado mesmo, certo? Ó, agora apareceu uma questão que é a 47. Essa 47, ela só não é mais fodida do que o Colégio Cristo, porque essa questão, ela parece ser o quê? Parece uma coisa gigantescamente difícil. Vamos lá, ó. Uma determinada amostra de gás monoatômico, certo? Ele diz isso, gás monoatômico, porque tem uma fórmula, né, que o ΔU, num gás monoatômico, é 3 meios de nRT, né? NR delta T, ó. O ΔU é 3 meios de NR delta T. Quando o gás é monoatômico, certo? Tem umas fórmulas esquisitas nesse assunto, que no livro deve ter. Então, Daniel, nunca vi essa fórmula, não. Mas pode ser que você... Essa vai cair, o professor disse que ia cair, era essa bicha, certo? Pode ser que você aqui não saiba. Vou botar aqui, pera. Vamos lá ver aqui essas bichas. Ó, aí, falaram no grupão, né? Beleza, beleza. Ó, aí vamos botar aqui, ó. Esse gás aqui, ele recebe de uma fonte térmica o equivalente a 25 joules de calor. Então, um gás está aqui e ele vai receber calor 25 joules, certo? Devido a essa energia, o gás desenvolve uma expansão isobárica. Isobárica é a pressão constante, né? Isobárica é uma pressão constante. Tá. Vou tentar falar um pouquinho, que esses assuntos, eles são bem delicados. Não tá com a chave não, tá? Macho, eu tô dando aula.
Tá. Ó, já vai, ele vai pegar, filho. Ó. Aí, para esse gás, ele quer saber. Seguinte, ó, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Na isobárica, a pressão é constante. A fórmula é ΔU é igual a Q menos o trabalho. O trabalho, ele é, na isobárica, é a pressão vezes a variação do volume. O trabalho, na transformação isobárica, é a pressão vezes a variação do volume. Esse carinha aqui, ó, que é o Q, ele deu o CP e deu o CV, certo? O que é esse CP? Vamos lá, vamos tentar desmistificar aqui. Ó, esse Q, não tem esse Q aqui, esse Qzão aqui, esse Q ele é calor. Esse Q aqui, ele é calor. Beleza, Daniel, esse Q é calor. Só que quando a transformação ela tem pressão constante, ó, quando a pressão é constante, esse Q, que é o calor recebido ou cedido à pressão constante, ele é chamado de QP. Ele é chamado de QP. Lembra que naquela fórmula de calorimetria, o calor é a massa, o calor específico e a variação de temperatura. Lembra do que macete? Está aqui. Então, o calor à pressão constante vai ser a massa, vai ser o calor específico e vai ser a variação de temperatura, certo? Só que aí vocês lembram o seguinte, ó. Vamos lembrar agora de outra fórmula. Lembra dessa fórmula, ó, que o número de mols é a massa pela a massa molar. O número de mols é a massa pela massa molar. Aí vai ficar o seguinte, ó, no lugar da massa, então, ó, quem é massa? A massa é o número de mols vezes a massa molar. Então, essa massazinha aqui a gente troca por isso, ó, número de mols, certo? Massa molar, ó, no lugar dessa massa, tu vai colocar isso, ó. Aí o calor específico, certo? A constante, calor específico, a pressão constante e a variação de temperatura. Só que esse carinha aqui, ó, que é o calor específico, a pressão constante, certo? Com a massa molar, esse cara é o CP, certo? Então, esse CP que ele deu aí é isso aqui, ó. Esse CP, ele é chamado, ó, calores específicos molares à pressão constante. Então, é como se fosse um calor específico, mas como apareceu aqui mol, certo? Porque, ó, esse massa molar, qual é a unidade desse massa molar? A unidade desse massa molar é gramas por mol. A unidade da massa molar. E o calor específico, lembra? É caloria por grama, graus Celsius. Ó. Então, corta o grama daqui com o grama daqui, e a unidade do CP, ó, ele vai ser caloria por mol graus Celsius. Esse grau Celsius ninguém usa porque a variação em graus Celsius é a mesma variação em Kelvin. Então, se você colocar aqui grau Celsius ou colocar Kelvin, seria a mesma merda, certo? Então, esse QP, ele é essa fórmula aqui, ó. É o calor à pressão constante, e aqui é o calor específico à pressão constante. Acontece a mesma coisa com esse CV aqui. Ou seja, o calor a volume constante é a mesma merda. É a massa, o C, a variação de temperatura, a massa. Fica essa mesma merda aqui, ó, parará, parará. E esses dois aqui vai ser, ó, o N, CV, vezes a variação de temperatura. Beleza. Então, esse é o calor a pressão constante e esse é o calor a volume constante. Esse CP e esse CV, ele também tem outra
relação. Esse CP e esse CV, ele tem outras relaçõezinhas aqui. O que que ele vai querer nessa questão? Vamos ver, porque a gente fica mexendo para saber. Ele quer o trabalho realizado pelo gás na referida expansão. O calor, ele é 25, certo? Ó, um atômico, tarará. E devido a essa energia, o gás envolve ou seja, esse aqui que ele está dando aqui é o QP. Isso vai, Daniel? Essa bicha é meio complicadinha. É. Como o gás é monatômico, o ΔU é 3 meus. Então, aqui a gente vai ter que usar alguma fórmula para a gente achar esse trabalho aqui. Ó. A gente tem que achar esse trabalho que é P ΔV aqui. Esse cara é 25, esse ΔU tá aqui, ó. ΔU, a gente tem a fórmula, que é a fórmula do Clapeyron. Qual é a fórmula aqui, ó? A fórmula do, como se fosse do Clapeyron, é PV é igual a nRT, né? Se você colocar aqui uma variação no volume, ó, dá uma variação. Então, é P delta V é igual a NR delta T. Então, o que esse cara quer descobrir é esse P delta V, ó. Esse P delta V vai ser NR delta T. NR delta T. Beleza. Aqui, ó, nessa bichona aqui, vamos ver se eu consigo, né, meu filho? Eu tô tentando aqui, vamos ver se eu consigo aqui. Porque vocês já viram a solução aqui. O trabalho, ele é o QP menos o QV. Essa fórmula que me disseram aqui, ó. Trabalho é o QP menos o QV. Mas eu achei que eu ia conseguir, eu achei que eu ia conseguir achar o trabalho sem essas aqui. Porque eu posso pensar assim, ó. Esse aqui é o trabalho. O N delta T, ó, o N delta T, ele vai ser esse QP sobre, ele vai ser o QP sobre o CP, é igual a N delta T. Só que aqui eu teria que saber o R, né? Então vai ficar R QP por CP. Esse QP, ele é 25 e esse CP, ele é 5. O R tem uma fórmula para o R também, certo? Tem uma fórmula para o R também. Qual é a fórmula que envolve o R? Deixa eu ver aqui. O R, ele é... Como é que é a fórmula o R entre CV e CP? R sobre M igual a CP menos CV. Massa molar. É essa aí mesmo, eu sabia, tinha uma fórmula dessa mesmo. É porque esse assunto, ele mal cai nas escolas, certo? Então, meu filho, para relembrar isso aqui é cruel, mas tem uma fórmula, deixa eu pegar aqui, essa fórmula mesmo, né, que é R, tinha uma que era assim, que era CP, CV, é CP menos CV. CP menos CV é igual a R. Não tem uma fórmula que é assim? Tem. CP menos CV é igual a R. Aí isso aqui vai ficar 5 menos 3, vai ser o R. Então o R vai dar 2. Aí se você colocar aqui, deixa eu só ver aqui essa questão, que eu não sei se a resposta vai dar certo, não. QP 25, 25 sobre 5 vai ficar 5, vezes 2 dá 10. Quanto é que dá a resposta dessa 47? Alguém sabe a resposta? A questão é do livro, deve ter a resposta.
O C é capacidade térmica. É a capacidade térmica a volume constante. Daí deu 10, mano. Deu 10, ó. Deu 10, ó. Deu certo aqui. Mas assim, esse trabalho aqui é CP menos o CV. Tipo, essa fórmula, exatamente, pediram para decorar, né? Mas assim, tem várias coisas aqui que a gente se pergunta o porquê. Essa daqui, eu sei que é a primeira lei. Essa daqui é o do trabalho à pressão constante. Essa daqui, ó, é porque o gás é monoatômico. Aí tem essa fórmula, tá? O que vocês têm que perceber, essa partezinha aqui, ó, QP. Você pega essa fórmula, no lugar da massa, coloca número de mols e massa molar, e isso aqui é calor específico. Só que quando ele junta com a massa molar, ele se transforma na capacidade, não é só capacidade térmica, certo? A gente chama isso de calor específico molar, certo? Ou tem quem chame também de capacidade térmica molar, certo? Capacidade térmica molar. Mas assim, você pode até, tem gente até que junta o N aqui dentro, bota o N aqui no meio e fica um Czão gigante, certo? Fica um Czão aqui enorme, que seria assim a capacidade. Esse cara aqui, ele é bem esquisitinho. Não, é isso que eu estou dizendo. Eu estou tentando encontrar alguma lógica aqui para essas fórmulas, ó. Essa fórmula aqui, ó, CP menos CV é igual a R, é uma fórmula importante, ó. Ó, CP é 5, o CV é 3, e se você misturar CP com CV, vai dar R. Então, o R deu 2, e foi esse 2 que fez com que a gente descobrisse aqui, ó. Essa fórmula aqui, todo mundo sabe, é a equação de Clapeyron. Quando você coloca aqui o ΔV, você coloca aqui o ΔT, ou seja, uma variação de volume aqui, vai causar uma variação na temperatura, porque é uma transformação isobárica, a pressão é constante. Certo, então eu quero descobrir o trabalho. O trabalho é P ΔV. Então, descobrir o trabalho é a mesma coisa de descobrir isso aqui, ó. N, R, ΔT. Aí, como é que eu fiz para descobrir isso? Eu fui pela fórmula do QP. Ó, QP é N, esse cara e esse cara aqui, ó. Então, ó, eu passei esse CP para lá dividindo, ó. Então, ficou o calor que ele recebe a pressão constante, dividido por esse calor específico à pressão constante, é igual a N delta T, tá aqui, ó, N delta T. E o mesmo N delta T, ele tá aqui, ó, N delta T, ó. N vezes delta T é isso aqui, ó. É QP pelo CP, ó. Esse QP, ele é 25, ó. Ele é o calor que o gás recebeu, a pressão constante. Esse é o QP. O calor que o gás recebeu, a pressão constante. Esse CP é o que ele deu aqui, ó, que é 5. Então, só faltava para resolver essa questão o R, certo? Só faltava para resolver essa questão o R. E aí, o grande lance aqui, para achar o R, você tem que saber essa fórmula, certo? E aí, a questão é, Daniel, essa fórmula, que é essa fórmula aí, ó. R é o CP menos o CV. Ela veio da onde? Aí, o que eu estou pensando agora é como chegar nesse diabo aí, como chegar para provar essa fórmula, certo? Como chegar para provar essa fórmula, certo? Mas, enfim, só decora. Decora principalmente essa, ó. CP menos CV é igual a R. CP menos CV é igual a R, ó.
Porque vocês colocam com um Nzinho, né? O número de mols, né? Aqui ele nem dá o número de mols. Delta U é N CV por delta T. É porque assim, ó, quando um gás ele recebe, vamos lá, ó. Quando um gás ele recebe calor a volume constante, ó, quando ele recebe um CV, aí fica aqui, ó, massa, esse carinho e delta V, ó. Quando um gás ele recebe calor a volume constante, a gente chama de QV. E aí faz a mesma regrinha aqui, ó, vai ficar aqui embaixo, ó, QV é igual a N, esse carinha aqui, delta T. Aí você pode até pegar, ó, N delta T é QV sobre CV aqui, ó, e jogar aqui. Enfim, esse assunto, exato, nem deram o conteúdo bem explicadinho, porque assim, o professor não deu uma aula só desse CV, desse CP, porque senão vocês estariam se lembrando, certo? Vocês estariam se lembrando. Esse cara aqui, eu sei que assim, para ajudar a resolver essas questões, você vai ter que saber essa. CP menos CV é igual a R, porque esse R, ele aparece aqui e é bom para você resolver algumas questões, certo? É bom para resolver algumas questões. E se liga nesse negócio, ó. O QP nada mais é do que o calor que o gás recebe a pressão constante. Calorimetria. Troca isso aqui e faz essa partezinha aqui, ó. E esse número de mols você pode até passar para o lado de cá. Você pode deixar N delta T e passar esse cara para cá. N delta T aqui você pode substituir. Enfim, muitas águas vão rolar por aí. E muitas lágrimas também, pelo visto. Eu acho bem complicadinho ele botar alguma dessas com CV e CP se ele não fez muitas questões dessa na sala. Agora, se ele tiver feito algumas questões dessa na sala, ele tem que. Se ele já fez algumas dessas na sala, aí não, aí é obrigação de vocês resolver essas questões. Eu vou agora pular para o TD, então. A gente vai para o TD. Ele não fez nenhuma questão dessa. Minha Nossa Senhora, Pai do céu. O cara não fez nenhuma questão e vai cobrar um nível altíssimo desse, é? Aqui eu vi que ele botou essa resolução aqui, né, ó. Ó. Não, então essa loucura não vai cair não, gente, ó. Tá aqui a 47, ó. A resolução dele, ó, foi uma resolução diferente aqui que tem no módulo, ó. QV, ó, para qualquer transformação vale a relação QV é aquela fórmula lá que a gente falou. Eu não sei porque ele botou esse delta 1 não aqui, calor a volume constante, porque se o volume é constante, não tem trabalho. É isso aqui. Aí, delta U, então vai ser esse cabo aqui. E aí ele pegou. Mas se tiver acontecido isso, ele lascou vocês, então, né? Então, N delta T vai ser P sobre isso aqui. Trabalho é P delta V, então isso aqui é o trabalho. Então, ele encontrou essa fórmula aqui, ó. Ó, veja que ele não disse o porquê, só decore essa relação, ó. Ó, CP menos CV é igual a R. Ele falou como, ou seja, isso aqui não tem como você encontrar nenhuma fórmula. Isso aqui é decorado, ó. CP menos CV é igual a R. Aí ele achou o R2, aí colocou aqui, ó, 2. E ele ainda foi fazer outra coisa aqui, ó, delta U é igual a Q menos o trabalho é a pressão constante, esse Q aqui. Essa resolução, eu achei a minha resolução melhor. Não vou mentir.
Esse Q aqui ficou... Ele jogou esse trabalho para o lado de lá, jogou o trabalho, 3 meses do trabalho mais trabalho, 5 meses do trabalho vai ser 25. Enfim, essa partezinha aqui eu achei chata dele. Eu achei a minha resolução melhor nessa partezinha aqui. Alguém, presta atenção, só algum de vocês entendeu alguma coisa da minha resolução? Eu sei que eu enrolei, que eu fui para um lado, fui para o outro, mas alguém entendeu alguma coisa? Pronto. Pois eu achei um pouco melhor esse aqui. Porque ele, do nada, ele começa a usar uns negócios aqui de QV, mas a coisa nem é a volume constante, é a pressão constante a questão. Eu não sei por que ele usou essa porcaria aqui. Não serviu para nada, essa porcaria. Vamos pro TD, vamos pro TD, vamos pro TD. Porque, minha Nossa Senhora, pai. Mas outra coisa, o TD, ele também tem umas questões difíceis, certo? Ó, o Enzo disse que entendeu direitinho, tá? Dá medo, gente, mas na verdade, ó, a fórmula diferente que vocês têm que decorar é essa aqui. Se fosse fazer um resumão lá, por exemplo, Daniel, um resumão, rapidez daquele assunto, rapidez mesmo, você vai fazer essa fórmula aqui, ó. PV é igual a nRT, certo? Na transformação isobárica, certo? O que é que acontece na isobárica? A pressão, ó, vai ter uma variação do volume que vai gerar uma variação de temperatura. Na isobárica, eu posso falar que QP é igual a N CP delta, variação de temperatura aqui, ó, delta T, certo? Na isovolumétrica, que é a volume constante, eu posso falar que QV é igual a N CV vezes o delta T, certo? Aqui a primeira lei é delta U é igual a Q menos o trabalho. Na isobárica, tudo isso aqui existe, ó. Tem delta U, tem Q e tem isso aqui. Na isovolumétrica, lembra, se o volume é constante, o trabalho é zero. Então, aqui é delta U vai ser igual a Q, o delta U aqui vai ser igual a QV, certo? Aí a gente tem, se o gás é monoatômico, ó, se o gás é monoatômico, é só aplicar a fórmula da lâmina. Ó, se o gás é monoatômico, o delta U é 3 meios de NR delta T, ó. O gás monoatômico. Primeira lei. Na isobárica, o trabalho ele é P delta V. Então, com essas fórmulas aqui, e sabendo essa que é a novidade, ó, CP menos o CV é igual a R. Ó. Você consegue fazer as questões. Ó. Com essas fórmulas aqui, ó, você consegue fazer as questões, certo? Com essas fórmulas aqui, acredite, você vai misturar as coisas só com isso aqui. E você vai conseguir fazer as questões, tá? Beleza, vamos voltar aqui para o TD. Certo, eu vou... Mas lâmina de face paralela não é tão complicado não, pô. É uma fórmula. Tu não tem que entender o porquê daquela fórmula. É a fórmula para achar o desvio lateral. Vamos fazer aqui. Olha como as questões estavam difíceis. Ó. Essas questões aqui, elas são da prova da MED, tá? Eu trouxe aqui algumas aqui mais lascadas. Ó, vamos lá, a quarta. A quarta ela já começa lascada porque ele coloca um índice de refração negativo. Já começa lascando já. Índice de refração negativo. Olha essa questão. É do TD agora, a primeira.
Em 1968, o físico russo fulano de tal chamou a atenção, parará, não proíbe a existência de materiais, ó, índice de refração negativo. O fenômeno mais interessante previsto por esse aconteceria na interface do meio com índice de refração negativo e outro índice positivo. Um raio de luz que incidisse sobre a fronteira, ó, entre os dois meios seria refratado para o lado errado. Ou seja, ó, quando você sofre a refração, certo? Você faz isso, ó, porque aqui é a normal, certo? O ângulo é o ângulo medido com esse carinha aqui, ó, o θ. Lembra que o ângulo de refração ele é medido com a normal, certo? Só que na lei de Snell, ó, N1 seno de I, N2 seno de R. Preste atenção numa coisa, ó. Se o meio 2, ó, ele for negativo, ó, vamos imaginar, esse cara aqui ele é negativo. Negativo. O seno de R, que é o que a gente vai descobrir, vai ser negativo. Se você pegar assim, ó, o índice aqui é o do A, aqui é um certo ângulo, ou seja, essa conta aqui, ó, ela é positiva. Aqui é o A e aqui é um ângulo normal. Mas se o índice de refração é negativo, o seno do ângulo R vai ser negativo. O seno ele é negativo no terceiro e no quarto quadrante. Ó. Então, o ângulo, ao invés de ser um ângulo agudo, ele vai ser um ângulo do terceiro ou quarto quadrante. Então, o ângulo, na verdade, ó, vai ser tão grande que ele diz que vai refratar para o lado errado, vai fazer isso. Ó. Ó, em vez de passar para esse lado aqui, é como se o raio girasse tanto aqui, ó, que esse ângulo todinho, ele vai ser um ângulo do quarto quadrante para ele refratar para esse lado. Porque não pode voltar para cá, porque senão seria reflexão. Então, ele refrata para o lado errado. Então, o índice de refração negativo, ele bate e ele, em vez de refratar para esse lado aqui, ele vai para o lado de cá, ó, certo? É isso que ele está falando aqui. Aí, ó, usando a lei de Snell, ao invés de cruzar essa linha, como ocorre quando ambos os meios têm índice de refração positivo, o raio permanece sempre do mesmo lado da normal. Ó. Essa aqui é a normal. Normal. Então, o raio ó, vai permanecer do mesmo lado. Aí vamos agora para a questão. Considere uma radiação monocromática que se propaga de um meio com índice de refração positivo, que é 1, para um meio com índice de refração negativo. Olha o índice de refração do meio. Você pode até pensar, Daniel, essa questão ela é muito difícil. Não, essa questão ela caiu na prova da média. Essa questão é de prova de anos anteriores. Ó. Menos, aí você tem 3 menos 1 meio. Esse menos aqui no expoente, ó, menos 3 elevado a menos 1 meio. Esse menos no expoente faz o 3 ficar para o lado de cá. E esse 1 meio é para dizer que é a raiz. Ó. Então, na verdade, o índice de refração é menos 1 sobre raiz de 3. Aí ele diz, ó, de espessura igual a 1 milímetro. Então, ó, essa aqui, ó, 1 milímetro. Ó. Ele está dando que esse Hzinho. Se o raio incidente forma um ângulo de 30, que é esse grau aqui, ó, segundo ilustra a figura, ao lado, determine a coordenada x em milímetros do ponto onde o feixe emerge do meio 2. Então, ele quer saber, ó, isso aqui é o eixo x, ó. Ele quer saber esse xzinho aqui, ó, daqui para cá. Ele quer saber esse x aqui, ó. Certo? Olha o que lhe aguarda. O que é que você vai fazer? Você vai usar a lei de Snell. Certo? Ó, do meio 1 para o meio 2. Então, vai ficar ó, N1 seno de I, N2 seno de R. O N1 é o índice do ar, que é 1. O seno do I, o I é 30, ó. O I é 30 graus, então vai ser 1 meio. O índice de refração do meio 2, ele colocou aqui, ó. É menos 1 sobre a raiz de 3. E o seno R é o que eu vou descobrir, ó. Aí o raiz de 3 vai para lá e o negativo também. Ou seja, o seno R,
ele vai ser menos raiz de 3 sobre 2, certo? Como o seno ele é negativo, ou ele vai ser o ângulo do terceiro, ou ele vai ser o ângulo do quarto quadrante. Como a gente viu aqui que ele vai girar isso aqui tudo, ele vai ser, então, do quarto quadrante, tá? O seno para ser raiz de 3 sobre 2, ele é o 60. Só que no quarto quadrante vai ser o 360 menos 60, vai ser o 300. Ou seja, significa que isso tudo aqui, ó, é 300. Mas também significa que esse cara de dentro agora aqui, ó, já que tudo isso aqui é 300, esse aqui de dentro é 60. Então, a gente vai ter um triangulinho assim, ó. A gente vai ter um triangulinho aqui, ó. O raio tá saindo aqui. Esse ângulo é 60. Esse ângulo, esse comprimento aqui é 1. E a gente está tentando descobrir esse x, ó. Aí, o que é que você vai fazer? Você vai usar a tangente de 60. Ó. Tangente de 60. Porque, Daniel, esse 300, ele tá onde? O 300, ele tá daqui, dessa normal, até aqui, ó. Só que se isso aqui é 300, para completar a volta toda, falta 60, que é esse pedacinho aqui de dentro, ó, que eu botei 60. E aí eu vou pegar esse triangulinho, que é onde tem o meu x, esse cara aqui é 1 milímetro, e vou fazer agora, ó, tangente 60, que vai ser x sobre 1, certo? Só que a tangente 60, ele vai ser raiz de 3. Só que ele pede, ó, para fazer raiz de 3, 1,7. Então, o x, ele vai ser 1,7 milímetros. Então, a resposta, ó, é item E. A resposta vai ser item E. Entenderam? Estão vivos ainda? Porque, gente, o nível tá alto. Vamos lá, repete o final. O que é o final? O final é o seguinte, ó. A gente achou aqui que o seno de R é menos raiz de 3 sobre 2, certo? Aí vocês têm que lembrar daquela questão de trigonometria que vocês aprenderam no primeiro ano, tá? O seno é negativo no terceiro e no quarto quadrante. O seno para ser raiz de 3 sobre 2, ele é o 60, se for no primeiro quadrante. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Só que eu estou atrás do simétrico do 60, que está no terceiro ou no quarto. Como eu já sei que aqui vai ter que ser 4, porque o ângulo começa a ser marcado aqui, ó. Aí aqui, ó, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, tem que ser no quarto. Eu pego o simétrico do quarto, que é 360 menos 60, deu 300. Ou seja, tudo isso aqui, ó, é 300. Então, esse cara que é o que falta para a volta completa é 60. Então, eu achei, ó, o ângulo, aqui, esse ângulo pequenininho, que vai ser importante nesse triângulo aqui, ó. Porque o que ele quer nessa questão é a distância, ó, é a abscissa. Ó. O que é que ele quer? Ó? Ele diz, determine a coordenada x, ou seja, ele quer a coordenada x desse ponto. Ó, aqui é a origem. Ele quer essa distânciazinha aqui, ó, que o raio vai passar ó, do meio 2 para o meio 1 de novo. Ó. Ele vai passar aqui, que ele vai inserir bem aqui. Ó. Então, com esse 60 e esse comprimento aqui, que é 1, ó, porque é 1 milímetro, a gente vai fazer esse triângulo. Eu peguei esse triângulo aqui e desenhei aqui, ó. Eu dei como se fosse um zoom, ó. Esse aqui é o 60, porque isso aqui tudo, ó, era o 300, então esse pedaço é 60. Esse aqui é 1, esse aqui é o x. Tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então vai ficar x sobre 1 é igual a tangente de 60. Só que a tangente de 60 é raiz de 3, certo? Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45 é 1. Tangente de 60 é raiz de 3. E o raiz de 3, ele quer que você troque, ó, por 1,7, ó. Então, vai ficar 1,7 esse x. Então, vai ser item E. Não é fácil essa questão, é um pouquinho esquisito, certo? Porque tem índice de refração negativo. Mas é bom se preparar, certo? Porque quando essa questão caiu a primeira vez, que foi há uns 2, 3 anos, na turma média, quase ninguém fez. Só que agora vocês têm a oportunidade de já treinar um pouco antes esse tipo de questão maluca.
para, se por acaso cair outra questão de índice de refração negativo, vocês já terem uma experiênciazinha a mais. Porque nem no livro de vocês tem questões, eu acho que de índice de refração negativo. Então, ajuda. E o colégio já cobrou uma vez, certo? Vamos passar. Ó, quando tem fração no expoente, ó, se você tem assim, ó, 2 elevado a 1/3, o que é que significa isso? É 2 elevado a 1 dentro de uma raiz cúbica. Ó. Lembra? A elevado a m sobre n, isso aqui é a raiz a, um m e um n. Ou seja, o denominador aqui, ele vem aqui o expoente, ó, certo? O nego já está se esquecendo do básico já, tá? Ó, essa daqui é de teoria, ó, em uma compressão adiabática, o seu volume diminui, ó, compressão. Compressão, você está realizando um trabalho, certo? Sem troca de calor. A diabática é sem troca de calor. Você está fornecendo para o gás um trabalho. Então, a energia interna do gás vai aumentar, certo? Porque assim, é ΔU é igual a Q menos o trabalho. O calor vai ser zero, porque é a diabática. A diabática é sem troca de calor. E como é a compressão, o trabalho ele é negativo. Então, fica menos com esse menos, o ΔU vai acabar, vai ficar positivo, maior que zero. Então, a energia interna aumenta. Então, se a energia interna aumenta, a temperatura aumenta. A temperatura aumenta e a pressão também aumenta, certo? A pressão, ela também aumenta. Por que a pressão aumenta? Porque se é uma compressão, o volume diminui, certo? E se o volume diminui, a pressão vai aumentar, tá? Então, aqui vai ser C de sucesso. É sobre transformações envolvendo a primeira lei, certo? Transformações envolvendo a primeira lei. Vou passar, porque eu quero fazer umas de gráfico. Ó, deixa eu procurar aqui umas de gráfico desse assunto. Ó, aqui tem essas 5 aqui, ó. Ó, tem essas 5. Deixa eu ver aqui, ó, essas 5 aqui, ó. Um gás é submetido às seguintes transformações mostradas no diagrama abaixo. Assinale a alternativa correta. Ó. O gás ele está passando, ó, do A para o B, do A para o C, do A para o D e do A ele desce aqui para o E, certo? Ou seja, tá A, B, A, C, A, D e A, E. São 4 transformações que ele quer que você analise. Ó. A expansão isobárica AB, ó, isobárico porque é a pressão constante, o gás cede calor Q menor que zero. Então, será que o gás vai ceder calor na transformação isobárica? Aí, o que você tem que perceber é o seguinte, ó, na transformação isobárica, não dá para você relacionar muita coisa. Porque assim, ó, ΔU é igual a Q menos o trabalho. Na transformação isobárica, que a pressão é constante, nenhum desses caras vai ser zero. Ou seja, vai ter variação na energia interna, vai ter calor recebido ou calor cedido e vai ter trabalho realizado. Então, não dá para logo de cara você saber se o calor vai ser negativo ou se o calor vai ser positivo, certo? A gente sabe que é expansão, então a gente sabe que o trabalho vai ser positivo, mas não dá para saber sobre o calor. Não dá para saber sobre o calor. Então, vai dar para saber nas outras aqui, ó. As outras você vai ver que vai ser algo conclusivo. Na expansão, ó, expansão isotérmica AC, então ele está falando que AC é uma isotérmica, não existe troca de calor. Aí é falso. Porque se é isotérmico, ó, ΔU é igual a Q menos o trabalho. Se é isotérmica, não tem variação da energia interna. Esse ΔU é a variação da energia interna. U é energia interna.
Só que se a temperatura é a mesma, porque isotérmica é temperatura constante, não tem variação da energia interna. Então, o calor vai ser igual ao trabalho. Então, se um gás se expandiu, ou seja, se o gás ele realizou trabalho numa expansão, o que é que significa? Que o gás ele tem que ter recebido calor, certo? O gás ele tem que ter recebido calor. Aqui está o gás. O gás gastou energia para se expandir, mas ele não perdeu a energia interna, porque a energia interna ficou constante. Então, como é que ele gastou energia se ele não perdeu energia? É porque ele recebeu calor. Todo o calor que ele recebeu foi realizado para trabalho. Então, não tem esse negócio de Q igual a zero. Falso. Aí nessa aqui, ó, na expansão adiabática, a adiabática é sem troca de calor. Então, ele está dizendo, ó, na expansão adiabática AD, certo? Então, o calor é zero. Então, você vai fazer ΔU vai ser igual a menos o trabalho. Então, se é expansão, aí ele diz, o gás não realiza trabalho. Falso. Se é expansão, expansão já implica realizar trabalho. Está totalmente falso já. D. No esfriamento isométrico AE, ou seja, esse aqui ó, é AE. Ele está reduzindo a pressão. Se é isométrico, não tem variação de volume, então não tem trabalho. Então tem ΔU é igual a Q. Ok? Menos o trabalho, mas não tem trabalho, porque não há variação no volume. Então, se a pressão deu uma diminuída, certo? Se a pressão deu uma diminuída, a temperatura deu uma diminuída. Então, o gás ele vai perder calor. Ele diz, ó, o gás recebe calor. Falso. O gás ele perde calor. Se é um esfriamento, ó, a temperatura vai diminuir, certo? Se a temperatura vai diminuir por quê? Por que a temperatura está diminuindo? Porque o gás está perdendo calor para o ambiente. A energia interna está diminuindo e essa energia está indo como forma de calor para o ambiente, já que não tem trabalho realizado, certo? E no item E, que deve ser o correto, porque eu só estou achando item falso aqui, no esfriamento AE, o trabalho realizado é nulo. Sim, ó, esse AE não tem variação de volume, é o mesmo volume, ó, no A e no E. Então, é isométrica, então o trabalho é nulo. Então, item E essa aqui, certo? É importante saber essas teorias, mas é importante também saber fazer algumas de cálculo nesse estilo. Por isso que eu queria pegar algumas de cálculo nesse estilo. Eu vou fazer rapidamente aqui essa daqui, ó. Ó, ele diz, determine o domínio e o período dessa função. Como é a função tangente, ó, o que é que você vai fazer? O período vai ser π sobre o módulo de c. Mas quem é o c nessa questão? Cuidado que o c é 2, ó, é menos 2. Ó. Então, vai ficar π sobre menos 2, que vai ficar π sobre 2. E ele quer o domínio. Domínio são os possíveis valores de x. Então, você vai pegar essa expressão aqui, que é π sobre 4 menos 2x, e vai dizer que esse ângulo que está aqui dentro tem que ser diferente de π sobre 2, ou seja, não pode ser 90 mais κπ, ó, porque não pode ser 90 e nem 90 somado com meias voltas, porque também não pode ser 270, não vai poder ser nenhum desses ângulos. Então, o domínio é você dizer que o ângulo que está ali dentro da tangente tem que ser diferente de π sobre 2 mais κπ. Aí basta você isolar aqui. O K ele pertence aos inteiros. Ele é qualquer número inteiro, certo? É para incluir as infinitas voltas do ciclo trigonométrico, tá? Então, aqui vai ficar assim, ó. Você pode passar o 2x para o lado de lá e pode passar essa galerinha para cá, ó. π sobre 4 menos π sobre 2 menos κπ. π sobre 4 menos π sobre 2, ó, se você fizer o MC aqui, vai ficar π menos 2π menos κπ. Daniel, vai ficar assim mesmo? Vai, então confia. π menos 2π é menos π. Então, vai ficar menos π sobre 4 menos κπ. Isso vai ser igual
Vai ser diferente de 2x. E o 2 vai dividindo agora. Então, vai ser menos π sobre 4. Aí, quando o 2 for dividindo, isso aqui vai ficar menos kπ sobre 2. Então, o x vai ficar assim. Quando você vai fazer essa bicha aqui, ó, no kπ, pode ser mais ou pode ser menos, tanto faz, é mais ou menos kπ, porque o k, ele é qualquer número inteiro, certo? Então, se você quiser nessa expressão também trocar esse sinal aqui, também dá certo, tá? Se você quiser colocar mais kπ sobre 2, ó, também dá certo. O k, ele é qualquer número inteiro, então ele pode ser menos ou pode ser mais na expressão. A resposta seria uma dessas duas, ou seja, o domínio é isso. Você ia dizer que o x pertence aos reais, tal que, e aí coloca isso aqui, ó. O x ele tem que ser diferente de qualquer número dessa natureza aqui, ó. Certo? Beleza. Vamos passar. Tem mais, eu queria fazer mais questões. Ó. Essa daqui, vamos fazer essa aqui, ó. Essa daqui é chatinha. Ele diz assim, ó. Um feixe luminoso proveniente de um laser se propaga no ar e incide sobre a superfície horizontal da água, fazendo um ângulo de 45. Então, ó, aqui você tem aqui o meio. Ele está dizendo que um feixe proveniente de um laser se propaga no ar e incide fazendo um ângulo de 45. Beleza, tá aqui, ó. Aqui eu vou botar a normal, que é normal. Então, aqui é 45. A e vai para água. Ok. Aí ele diz assim, o ângulo que o feixe refratado forma com a vertical aqui é 1 e aqui é 1,5. Ó. Esse cara aqui, ele vai o quê? Ele vai se aproximar. Do menos refringente para o mais refringente, ele se aproxima. Beleza. Aí aqui, ó, aqui é como se ele passasse direto. Só para a gente saber aqui o desvio. Aí ele se aproximou aqui. Esse cara aqui, ó, é o R que a gente quer achar. Certo? Esse cara aqui é o R que a gente quer achar. Só que aqui é 1,5. Então, você vai fazer ó, o índice do ar vezes o seno de 45 vai ser igual ao índice da água vezes o seno de R. O índice do ar é 1. O seno de 45, eu não sei, eu vou botar a raiz de 2 sobre 2. Beleza. O índice da água, ele colocou 1,5. 1,5, você pode colocar aqui 1,5. Mas você pode colocar aqui 1,5 é 15 sobre 10, que é 3 meios. Então, você pode colocar 3 meios no índice da água, porque é 1,5. E aqui é seno de R. Aí, o que é que vai acontecer? Corta o 2 com 2, ou seja, o seno de R vai ser raiz de 2 sobre 3. Cuidado, é raiz de 2 sobre 3, ó. Não é raiz de 3 sobre 2. Ó. É raiz de 2 sobre 3. E aí a pergunta é, e aí, esse ângulo, será que ele é menor que 30? Será que ele é maior que 30 e menor que 45? Será que ele é igual a 45? É que não vai ser, né? Porque não vai passar direto, certo? E também não vai ser maior, porque como ele está passando do ar para a água, é óbvio que esse ângulo com a vertical vai diminuir, ó, que é o ângulo de refração. Então, não tem como ser esses aqui, ó. A grande ideia é você saber se vai ser item A ou se vai ser item B. E aí, como é que a gente compara? A gente faz assim, ó. O seno de 30, ele é 1 meio, que é 0,5. O seno de R, raiz de 2,
é 1,41 sobre 3. 1,41 sobre 3 vai ser o quê? Vai ser algo menor, né? Se você pegar aqui 1,41 sobre 3, vai ficar aqui 0,47. Ó. Vai ser mais ou menos isso. É quebrado. Por aí, ó. Ou seja, como esse cara ele é menor do que esse, o R vai ser menor do que 30. Como o seno é menor, o ângulo ele é menor, certo? Então, aí tem A, ó, menor que 30, tá? Veja, essas aproximações aqui e acolá aparecem, ó. Raiz de 2 é 1,41 e raiz de 3 é 1,73. Ó. Essas aproximações aqui e acolá, elas aparecem, tá? Vai, confia, ele vai dar na questão, confia. Beleza. Ó, aí aqui, deixa eu ver aqui. Essa daqui é muito bizarra. Essa daqui é muito bizarra. São dois líquidos. É um dióptro plano que envolve dois líquidos. Mas vai cair aquele negócio de máquinas térmicas com vocês também vai, né? Vamos fazer essa aqui, essa 8. E vamos fazer aqui essa 2 aqui de máquina térmica também. Ciclo de Carnot, essas coisas, né? Vai cair é tudo, menino. Ó, essa questão aqui, ela é uma questão diferente. Ela já caiu na prova do Christos, ó. Olha como é que é. Ela é o seguinte, ó. Um objeto pontual P encontra-se na base de um recipiente que contém duas camadas de líquidos, A e B. Presta atenção, tem um líquido A, ó, líquido A, e tem um líquido B, ó. São dois líquidos, ó. Com espessuras, ó, EA é 28 e EB é 39. Os líquidos são homogêneos, transparentes e imissíveis. Considere o índice de refração do ar igual a 1. Então, o índice do ar aqui, ó, é 1. E o dos líquidos iguais a 1,4, ou seja, o A aqui, ó, o N é 1,4 e aqui o N ó, é 1,3. Olha como é lascado isso aqui. Conforme indica a figura. Um observador, olhando numa direção aproximadamente perpendicular à base do recipiente, enxergará P na posição X. Ó. O P está lá no fundo, mas ele vai enxergar o P ó, na posição X. Ó. Determine em centímetros a distância entre X e a superfície livre do líquido. Ó. Então, ele quer essa distância aparente aqui, ó, certo? Ele quer essa distância aparente. Isso é meio bizarro, não é? Porque são dois meios, certo? São dois meios. Então, a gente pode fazer o seguinte, ó. Vamos fazer assim, ó. O índice do observador, a fórmula, o índice de onde se encontra o objeto é igual ao x' sobre x. Ó, o observador vai ver essa espessurazinha aqui, ó. Só que essa espessurazinha aqui de 28 é a profundidade real, certo? A gente vai ver ela da visão desse cara aqui. Ou seja, a gente vai fazer, tem que fazer de um e depois tem que fazer do outro. Vamos fazer primeiro assim, ó. Vamos lá, pegar do A para o B. Quando o raio ele passa do A para o B, esse comprimento ó, de 39, ele vai ser o real. Então, a gente vai fazer essa fórmula, a primeira parte dessa questão, vamos fazer assim.
O observador, vamos colocar o A, que é 1,4, que o raio está vindo daqui. O objeto é o índice desse cabo aqui, ó, que é 1,3. 1,4 e 1,3. O x', que é o aparente, é o que a gente vai descobrir, que é essa distância daqui para cá. E o x é a profundidade o quê? Real, que é esse 39 aqui, ó. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é descobrir esse x'. Esse x' vai ficar 39 vezes 1,4 sobre 1,3. Esse 39 por 1,3, ó, se fosse 13, daria 3, isso aqui dá 30. Então, x' vai ficar 30, anda aqui, 3 vezes 14, vai dar 42. Ó. Então, significa que o x', ele vai ficar 42. A distância aparente, quando a profundidade aqui, ó, essa profundidade, que é 39, para quem olha desse ponto aqui, ela fica 42. E aí, vamos fazer agora o segundo passo, que é daqui para cá. Vai ficar assim, ó, a mesma fórmula, índice do observador, índice do objeto, x' sobre x. Certo? Aí, vamos fazer assim, ó, o índice do observador agora é 1. O objeto agora é como se ele estivesse no meio A, certo? Que vai ser 1,4. Que vai ser 1,4. O x' é o que eu vou descobrir. E esse x, ó, agora é que vem, ó. Esse x aqui, que é o x real, ele vai ser, ó, essa soma aqui, que é os 42, mais o EA, que é 28. Ele vai ser 42 mais 28. Porque, assim, o 42, ele agora, esse 42 aqui é como se fosse no meio A. Se você somar com 28, vai ficar 70 aqui. Então, aqui vai ficar 70. Então, o x', ele vai ficar 70 por 1,4. Vai ser como se fosse 700 por 14. 7 aqui dá 100, 7 aqui dá 2, então vai ficar 50. Então, a distância aparente desse cara vai ser 50. Essa resposta é 50. Porque o que você tem que perceber é que, assim, ó, essa camada de líquido aqui, que é o líquido A, isso aqui é 28. Esse cara aqui, ele é 39 do líquido B. Só que, quando um raio sai daqui para cá, do A para o B, certo? Esse 39, na verdade, ele fica como se fosse, ó, esse fundo que está a 39, ele fica a 42, ó. Então, quando você troca aqui o 39 pelo 42, agora é como se tudo fosse o A, certo? Então, é por isso que fica 42 mais 28, ó, para fazer aqui ficar o 70. E agora o raio está saindo daqui para cá. Ou seja, você tem um cara olhando um meio e esse tem outro meio. Então, esse é um dos casos mais difíceis que tem de dióptro plano, porque são dois meios. Ou seja, na verdade, são três meios, né? Tem o A, tem o A, tem o A, o índice A e o índice B. É difícil essa bicha. O que você vai fazer, na verdade, é aplicar duas vezes a fórmula. A primeira vez que você vai usar a fórmula, você vai usar entre o A e o B. Então, como se o observador estivesse no A, ou seja, alguém que está olhando, alguém que está no A, no meio A, vai olhar o B, vai ver essa distância de 39, qual o tamanho? Aí eu fiz esse primeiro cálculo, que deu 42.
Ou seja, quem está no A vê a profundidade do B de 42. Só que o comprimento do A é 28. Com os 42, isso aqui dá 70. Ou seja, a profundidade disso aqui tudo para o A é 70. E é o que o cara está querendo, porque o cara está querendo ver esse fundo aqui, ó, que é 42 mais 28, 70. Então é por isso que apareceu essa fórmula aqui, ó. O observador agora, ele está no A, que é o cara aqui que está fora. O objeto você vai colocar no índice A, ó, que é 1,4. O x' é o aparente que ele quer, que é a profundidade aparente. E esse x, que é o real, ele vai ser 28 daqui, mais os 40. Os 42, ó. Aí você pode dizer, Vinhal, mas os 42, ele não é virtual, não. Mas para o ar, para o raio que sai do ar, essa profundidade aqui é como se fosse 42. O 39 ele não existe, porque acontece essa anomalia da refração. Certo? Acontece essa anomalia da refração. Quando você usa essas fórmulas aqui, você vai ver uma distância aparente, como se você tivesse tudo no meio só. Por isso que você troca por a distância aparente. Então, você tem que pegar esse 42 que você achou no primeiro cálculo e somar com 28 para dar 70. E usar o 70 como o real, a profundidade real, para achar essa distância aparente. E a resposta é 50. É meio lascada, certo? Essa daqui vai ser meia lascada mesmo. O x' de um vai ser o x da outra. Essa é a ideia. Vamos passar porque aqui é solo, meu. Próximo. Ó, vou fazer essa aqui, ó. 2, ó. Ele diz assim, ó. Uma máquina térmica de Carnot funciona de acordo com o diagrama abaixo. Os valores do trabalho e do calor rejeitado para a fonte fria são, respectivamente, então aqui ele dá o esqueminha, certo? E ele diz que é uma máquina térmica de Carnot, tá? A máquina térmica de Carnot, ela tem rendimento máximo. Não é um rendimento de 100%, não. Ele é um rendimento máximo quando uma máquina trabalha, né, opera sobre duas fontes térmicas, ó. Sobre duas fontes de calor aqui, ó. A fonte quente e a fonte fria, certo? Ele deu, ó, que essa máquina está recebendo 2.000 joules. Ele quer que você descubra o trabalho e ele quer que você descubra a quantidade de calor que vai para a fonte fria, certo? Uma máquina térmica, ela transforma calor em trabalho. Esse trabalho serve para movimentar alguma coisa, tá? O que é que a gente vai fazer aqui? Na máquina térmica de Carnot, a gente vai calcular o rendimento. A fórmula do rendimento o rendimento é 1 menos a temperatura fria da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Essa fórmula do rendimento, ela só pode ser usada na máquina de Carnot, certo? O rendimento, ele é o trabalho sobre o calor da fonte quente, ó. Já essa fórmula não, essa fórmula aqui, ó, você pode usar em qualquer situação. Quem é o rendimento? É o quanto você conseguiu aproveitar dessa fonte quente, certo? Dividido pelo calor total que você recebeu. Então, é o trabalho sobre o calor da fonte quente. E a equação grandona aqui é o calor da fonte quente vai ser o calor que vai ser rejeitado para a fonte fria, que é o ambiente, mais o trabalho. Aqui são fórmulas para se resolver questões de máquinas térmicas. Então, aqui, cuidado. Essas temperaturas, na hora de você fazer os cálculos, tem que ser em Kelvin. Então, você vai somar 273 aqui,
Isso aqui vai ficar 500 Kelvin. E se você somar 273 aqui, isso aqui vai ser 400 Kelvin. Então, vai ficar aqui que o rendimento do Carnot vai ser 1 menos 400 por 500. Então, vai ficar 1 menos 4, aqui vai ficar 0,8, 4 quintos. Então, o rendimento vai ficar 0,2, 20% o rendimento. Se o rendimento é 20%, aí você vai aqui agora. 20%, que é 0,2, vai ser igual ao trabalho sobre o calor da fonte quente. O calor da fonte quente é 2.000. Então, o trabalho vai ser 2.000 vezes 0,2, vai ficar 400 joules. Então, o trabalho vai ser 400 joules. E o calor da fonte fria rejeitado vai ser o restante. Então, aqui, essa fórmula vai ficar: o calor da fonte quente é 2.000, o calor da fonte fria você vai achar, e o trabalho é 400. Passo 400 para lá, isso aqui vai ser 1.600, que é o calor da fonte fria, que é o calor rejeitado. Perfeito. Então, é 400 e 600. Perfeito, perfeito. Algumas dessas são mais fáceis. Também dá certo. Você pode fazer também. Você pode usar essa regrinha, tá? Pediram para fazer uma aqui. Deixa eu ver aqui. Faz a 10, dá 5. Faz a questão 10, dá 5 depois. A 10 da página 5, eu acho. Página 5. Vamos lá. Essa 10, ela é uma questão diferente mesmo. Essa questão aqui, ó. Ela é uma questão muito diferente. Ó, vamos lá. Ele diz assim, ó. Presta atenção nessa questão. Ela não é uma questão convencional. Uma pedra preciosa cônica de 15 milímetros de altura, ó, 15 milímetros de altura, e índice de refração é igual a 1,25, o índice de refração dela é 1,25, possui um pequeno ponto defeituoso sobre o eixo do cone, a 7,5 milímetros de sua base, ou seja, e aqui tem um erro, 7,5 milímetros da sua base, certo? Para esconder esse ponto, de quem olha de cima, ou seja, alguém que vai olhar aqui de cima, não, o cara não quer que esse ponto defeituoso, raio de luz, presta atenção, o cara não quer que raios de luz daquele ponto defeituoso cheguem no olho do observador, de quem quer que olhe aqui de cima, certo? Ele não quer que chegue. Aí ele diz, ó, para esconder esse ponto de quem olha de cima, um ouvires deposita um pequeno círculo de ouro na superfície. Então, ele vai colocar aqui um círculo de ouro para evitar com que raios de luz cheguem nos olhos dessa pessoa. Só que aí ele percebeu que ele não precisa cobrir toda essa face aqui. Ele não precisa cobrir toda, não. Ó, porque senão o povo ia ver só o ouro. O povo quer ver diamante também aqui, certo? Essa pedra preciosa. Então, ele não precisa bloquear de ouro toda essa superfície aqui, ó. Aí ele diz assim, ó: a pedra preciosa está incrustada em uma joia, de forma que sua área, certo? Ele vai colocar um pequeno círculo. A sua área lateral não está visível, ou seja, essa superfície lateral aqui, ó, não está visível. Se a pessoa olhar aqui, a pessoa não vai ver o defeito, porque isso aqui não é algo transparente, é algo opaco, certo? Então, ele quer impedir de as pessoas verem só aqui de cima. E aí a pergunta que ele diz é: qual deve ser o menor raio R? Então, ele vai bloquear aqui só uma partezinha. Qual deve ser o menor raio R em milímetros do círculo de ouro depositado pelo ouvires? Então, ele quer saber qual o menor raio
desse círculo de ouro que ele vai ter que colocar aqui, para que ninguém que esteja aqui de cima veja esse defeito, certo? Vamos fazer essa questão. Eu vou tentar, você vai ver aqui a visão lateral. Ó, isso aqui é um círculo, certo? Um círculo aqui. Só que quando você vê de lado, é como se fosse assim, ó. Eu vou botar aqui o ponto, aqui, o centro do círculo. E o ponto defeituoso está aqui, ó. Esse aqui é o defeito. Eu vou botar aqui, ó, defeito. Certo. Esse defeito aqui, ele diz que está 7,5 milímetros. E como isso aqui tudo é 15, ó, então ele também está a 7,5 daqui. Presta atenção no que vai acontecer. Aqui, ó, você pode pensar o seguinte, ó, vou botar daqui para cá. Só um exemplo aqui. O cara, ele vai ter que fazer um círculo, ele vai ter que fazer um círculo aqui para os raios que estão saindo daqui, ó. Tem uma pessoa querendo ver esse defeito. Quando o raio de luz sair daqui, o ouro vai bloquear, certo? Então, o ouro é um material opaco, não vai deixar esse raio de luz, não vai deixar o defeito ser visível para a galera. Beleza, Daniel. Mas por que que ele não pega esse raio e tapa isso aqui tudo? Porque não precisa. E a pergunta que ele quer saber é exatamente isso. Por que que não precisa cobrir isso todo? Qual é o menor tamanho de raio? Porque isso aqui vai ser o raio. Qual vai ser o menor tamanho do raio para que esse defeito não seja visível? Aí, olha a ideia dessa questão. Ó, vai ter um momento, presta atenção que esse meio aqui, ele é um meio de índice de refração maior. Ele é 1,25. Quando um raio de luz está passando do meio maior para o meio menor, ó, quando o raio de luz está passando do meio maior para o meio menor, pode ocorrer um fenômeno chamado reflexão total. Esse fenômeno ele ocorre quando o raio de luz está passando do índice maior para o índice menor e o ângulo de incidência ele é maior ou igual que o L. E L é o ângulo limite. O ângulo limite, como é que eu acho ele? O seno do ângulo limite, ele é o índice de refração menor pelo índice de refração maior. Presta atenção. Então, vamos achar aqui o seno do ângulo limite. O índice de refração menor é o ar, que é 1. Ou seja, desses dois meios, que é o ar, certo? Desses dois meios, que é o ar, e essa pedra preciosa, que é 1,25, vai ficar assim, ó. Então, o seno de L, 1 por 1,25, ó, vai ficar 100 por 125, que se você simplificar por 25, vai ficar que o seno de L, ele é 4/5. Aí preste atenção numa coisa. Ó. O raio de luz, quando ele atingir a superfície aqui, ó, e quando ele atingir a superfície de separação com o ar, ó, que é ar, e o ângulo for exatamente esse ângulo limite, ou seja, quando esse ângulo aqui for o ângulo limite, ele não vai passar para o outro lado, ele vai sofrer reflexão total. Então, assim, o raio, as pessoas que estão aqui, elas não vão enxergar os raios que estão saindo daqui, ó. Por quê? Porque esses raios que estão saindo daqui, esse ângulo, ele já é maior do que o ângulo limite, então eles vão sofrer reflexão total. Ó,
deixa eu tentar explicar. Pera. Eu vou fazer o desenho aqui, que é melhor, que é fazer por aqui. Ó, presta atenção nesse desenho aqui, ó. Presta atenção nesse desenho. Imagina isso aqui é uma piscina. Calma. Presta atenção. Isso aqui é uma piscina. Imagina que esse ponto está bem aqui. Aqui tem uma fonte luminosa. Presta atenção. Aqui tem uma fonte luminosa. Presta atenção. Uma fonte luminosa. Concorda que essa fonte luminosa, ela vai mandar luz para cá. Ela vai mandar luz. Calma, só se concentra aqui para cá. Ela vai mandar luz para cá. Presta atenção. Presta atenção. Aí a pergunta é, ó, vai acontecer. Calma. Eu vou conseguir fazer vocês entenderem essa questão. É questão de honra. É uma questão bem difícil, mas eu vou conseguir fazer vocês entenderem. Certo? A pergunta, presta atenção. Esse ponto aqui, ele vai emitir luz, certo? Qual é o nosso objetivo? Presta atenção. Qual é o nosso objetivo? Bloquear esses raios de luz, impedir esses raios de luz de passarem para esse meio, certo? É impedir. Aí o grande lance é o seguinte, ó. Aí você vai e diz assim, Daniel, para eu impedir os raios de luz de passarem, basta eu colocar um material opaco aqui, ó. Certo? Se eu colocar um material opaco, os raios de luz batem, eles absorvem ou voltam, e eu impeço isso. Só que isso tá certo. Só que eu não preciso fazer desse tamanho. Por que não? Por causa do fenômeno da reflexão total. Vocês já viram falar nesse fenômeno chamado reflexão total? Já ou não? Primeiro me falem. Já ouviram falar do fenômeno da reflexão total? Sim. Então, o que é reflexão total? Reflexão total é o seguinte, ó. Quando um raio de luz, ele atinge a superfície de separação, ó, ele vindo do meio maior para o meio menor, certo? Se o ângulo de incidência, presta atenção, se o ângulo de incidência ele for igual ao ângulo limite ou maior que isso, esse raio de luz, ó, ele não vai atravessar, ele vai sofrer a reflexão total, ele não passa para o outro meio. Então, por exemplo, ó, aqui, ó, vamos fazer aqui, ó, eu vou botar aqui as retas normais. Reta normal aqui. Reta normal aqui. Ó. Ó, reta normal aqui. Reta normal aqui. Presta atenção. Aqui, vamos supor que bem aqui é o ângulo limite. Suponha que aqui é o nosso ângulo limite, certo? Esse raio de luz aqui, ó, esse raio de luz que vai bem aqui, esse ângulo, ele é maior que o ângulo limite. Concorda que esse ângulo θ aqui, ele é maior que o ângulo limite? Presta atenção, concorda que esse ângulo θ, ele é maior que o ângulo limite? Então, aqui o raio vai fazer reflexão total, ó. Todos os raios que passarem do ângulo limite, ó, atingirem aqui, ó, eles vão sofrer reflexão total, certo? O que significa que eu não tenho que me preocupar com esses raios aqui. Eu só tenho que bloquear daqui para cá, ó. Eu só tenho que bloquear antes desse cara aqui, ó, porque aqui os raios não sofrem reflexão total. Aqui, ó, eles passam, ó. Quando passa do menor para o maior, aqui eles passam, ó. Aqui, ó, ele vem aqui e ele passa. Só que eu não quero que ninguém veja esses raios aqui, ó. O que é que eu faço? Eu não quero que ninguém veja esses raios. Porém, eu não preciso tapar isso aqui tudo. O grande lance é
vai ter uma hora que esse raio vai sair aqui tão inclinado que vai chegar no ângulo limite, aí ele vai sofrer reflexão total. Então, eu só preciso bloquear isso aqui, um negócio daqui para cá, ó, do ângulo limite para o ângulo limite, ó. Eu só preciso bloquear aqui, ó. Ó, vou botar aqui esse bicho aqui. Ó, eu só preciso bloquear isso aqui, ó. Beleza, Daniel. E aí? E aí que é o seguinte, presta atenção. Esse ângulo limite, vamos lá, esse ângulo limite, quem é o seno dele? Aí é uma fórmula, gente, que é o índice menor, que é o índice do A, que é 1. Ou seja, quando eu coloco esse bloco aqui, eu vou impedir esses raios, ó. Então, não vai sair nenhum raio aqui do meio, ó. Nenhum raio aqui do meio vai passar. Esse material é opaco, que é o disco de ouro que ele vai colocar. E depois ele não vai precisar colocar mais, porque os raios não vão conseguir atravessar. Por quê, Daniel? Porque quando eles se inclinam demais, o ângulo se torna maior do que o ângulo limite e vai sofrer reflexão total. Então, você não precisa bloquear essa parte aqui. Essa parte aqui, ó, pode ser a joia preciosa mesmo aqui, ó. Pode ser o material que for. Os raios não vão conseguir passar. Então, o que ele quer saber é... O que ele quer saber no final das contas, Daniel? No final do... né? O que ele quer saber? Ele quer saber o raio daqui, ó. Ele quer saber essa distância aqui daqui para cá. Esse raio que ele vai ter que colocar para impedir as pessoas de verem desse outro lado. O seno do ângulo limite vai ser 1 por 1,25. Então, isso aqui vai ficar 100 por 125, que vai ficar 4/5. Então, presta atenção. O seno do ângulo limite é 4/5, tá? O ângulo, presta atenção agora. Agora que vai ser o bichão mesmo, ó. O ângulo limite é esse aqui, ó. E esse raio aqui é o mesmo daqui, ó. Então, ó, aqui tem uma vertical. Presta atenção. Só me diz assim, só para eu ter uma esperança. Existe a... Deixa eu terminar a questão, só para pelo menos... Mas, oh meu Deus do céu. Ó, presta atenção, Marcelo. Ó, quando o raio está muito inclinado e ele está passando do índice maior, presta atenção. Ó. Quando o raio está muito inclinado e está passando do índice maior para o índice menor, ele não consegue fazer a refração, que é mudar de meio. Ele sofre esse fenômeno da reflexão total. Quando o raio ele está passando do maior para o menor e ele atinge muito inclinado, ele não atravessa. Ele só vai sofrer refração quando o ângulo ele for menor do que o ângulo limite. Se ele inclinar demais, ele não vai atravessar. Então, se você quer pegar essa fonte de luz e quer impedir as pessoas de verem que essa luz desse ponto vai chegar nesse outro lado, você só precisa colocar uma coisa opaca só desse tamanho, ó. Porque depois você não se preocupa, porque o raio vai sofrer reflexão total. Então, esse L é que é importante nessa questão. Mesmo que você não entenda porra nenhuma, eu vou mostrar como é que se faz. Esse L aqui, ó, que está bem aqui, que é o ângulo limite, ele está bem aqui, ó. Ângulo limite, ó. Ângulo limite. Certo? Ângulo limite. Se o seno do ângulo limite é 4/5, a gente vai pegar esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo. Essa altura aqui, ó, na questão ele tinha dado que era 7,5. Que é essa altura daqui para cá, ó, que é 7,5. Eu vou mostrar agora, ó. Ó, essa distância aqui, essa altura aqui, ó, é o H. Vamos chamar de H. O raio tá aqui. O que é importante é que, assim, ó, a tangente do ângulo limite, ó, o ângulo limite está aqui e o ângulo limite está aqui. A tangente vai ser o R sobre o H, ó. A tangente vai ser R sobre H. Só que como o seno é 4/5, você vai construir o seu triangulinho, ó,
Se o seno de L é 4/5, você descobre fazendo o Pitágoras, certo? Que se o cateto oposto é 4 e hipotenusa é 5, esse cateto adjacente ele é 3, porque ele é o famoso triângulo 3, 4, 5. Então, se um ângulo tem seno 4/5, a tangente desse ângulo vai ser 4/3. Então, a tangente de L vai ser 4/3. Como eu tenho o H, que na questão ele deu que era 7,5, o raio vai ficar R sobre 7,5, vai ser igual a 4/3. E o R vai ser, ó, vai ficar 10, ó, que é 7,5 por 3 dá 2,5, vezes 4 dá 10. Eu sei que é difícil, certo? E vocês estão bem complicados. Eu vou tentar fazer só mais uma vez. Presta atenção só numa coisa. Presta atenção. Não, não. Não desista, não desista. Presta atenção. Porque o que eu acho que vocês não estão entendendo é esse fenômeno da reflexão total. Ó, presta atenção. Isso aqui, um raio está saindo dessa fonte. Presta atenção. Aqui tem uma fonte, F. Tem um raio de luz saindo. Ele vai bater aqui e aqui é a normal, certo? Aí vem a pergunta. Quando é que ele vai sofrer refração? Quando é que esse raio ele vai mudar de meio? O que é refração? Refração é mudar de meio. De geometria eu até tenho algumas coisas, de termodinâmica que eu não tenho, nesse nível altão aí que vocês estão vendo, esse negócio de CP, essas coisas todas, eu não tenho aula de termodinâmica gravada. Vocês são a primeira turma no Cristos que estudam termodinâmica, certo? Ano passado, os alunos que fizeram o primeiro MED não estudaram termodinâmica. Vocês são a primeira turma que estudam isso. Isso só era dado no núcleo, naquela época que tinha núcleo à tarde e tal. Então, eu não preparei nenhum TD especial, eu fiz esse para vocês agora, mas eu não tenho TD de anos anteriores, nunca tinha questões de prova de anos anteriores, então é uma coisa nova para a turma de vocês. Então eu também não tenho aulas gravadas disso tudo de termodinâmica, porque ninguém tinha pedido isso, certo? Então, tá complicado. Não tem essas aulas de teoria toda, não. Agora, não, e esse conteúdo ele é difícil. Eu já mandei de refração para alguns de vocês. Quem não viu, me pede que eu mando o vídeo de refração, de explicação. Agora, geometria eu devo ter alguma coisa também. Mas é mais decorar fórmulas. Ó, quando um raio de luz sai de uma fonte e bate aqui, Daniel, vai sofrer refração. Nem sempre. O grande lance é esse, ó. Se esse ângulo aqui for o ângulo limite, certo? Se esse ângulo aqui for o ângulo limite, ele não vai conseguir passar. Ele vai fazer isso. E todo raio que for mais inclinado que esse aqui, também vai sofrer reflexão total. É isso que vocês têm que entender. Isso que vocês têm que entender. Aqui, ó, esse raio aqui, ele não sofre reflexão total. Por quê? Porque ele é menor do que o ângulo limite, ó. Esse ângulo aqui, ó, ele é menor do que o ângulo limite, certo? Esse aqui vai sofrer, mas esse aqui não. Então, esse aqui, ele atravessaria. Ele faria isso aqui, ó. Tá? Então, o que a gente tem que fazer é o seguinte, ó. Presta atenção. Esse L aqui, ó, você vai fazer assim, ó. Esse L bem aqui, ele é alterno interno desse L aqui, ó. E o que você precisa, é bloquear daqui para cá, ó. Você precisa bloquear isso. Porque depois disso, nenhum raio vai conseguir atravessar, porque eles vão sofrer reflexão total. Então, o raio é esse daqui para cá. Daqui para cá é a sua altura. Esse é o ângulo limite L. E esse L aqui, ele é o mesmo L daqui, porque é alterno interno. Eu tenho duas retas e uma transversal aqui, ó. Então, o L daqui, ó, é o mesmo L daqui, ó.
Esse L aqui é o mesmo L daqui, alterna interna. E aí, nesse triângulo, você faz que a tangente de L, do ângulo limite, ele é o R sobre o H, o raio sobre o H. Mas como é que eu vou achar essa tangente do ângulo limite? Pela fórmula. Porque o seno do ângulo limite, ele é o índice menor pelo índice maior. E uma vez que você ache o seno, tem como você descobrir a tangente. Como? Só você usar aqueles triangulinhos que a gente utiliza. Por exemplo, na questão que a gente acabou de fazer, o seno de L era 4/5. Ao que foi que eu fiz? Se o seno é 4/5, eu construí um triângulo. O cateto oposto, o seno é cateto oposto pela hipotenusa. Eu coloquei 4 nesse triângulo que eu construí, não é esse triângulo, é o triângulo que eu construí. O seno do L é 4, então a hipotenusa é 5. Então, se eu fizer Pitágoras, isso aqui vai dar 3. Então, se tem um triângulo que o seno é 4/5, a tangente do ângulo vai ser 4/3. E aí, eu utilizei a tangente, que era 4/3, certo? E na questão, ele me dava essa altura, ó, daqui para cá, que era 7,5. Então, ficou 4/3 vai ser igual a R sobre o 7,5. E quando faz isso, o R vai dar 10. Eu só estou fazendo essa questão um pouco... Eu estou tentando a última vez. Se não tiver certo, eu vou ver se eu acho um vídeo na internet e mandar para vocês. Me diga só alguma coisa, dos vários alunos que estão hoje aqui. Alguém entendeu a ideia dessa questão? Porque a ideia é que o cara quer bloquear os raios. Só que ele não precisa fazer algo opaco infinito aqui. Porque depois de um certo ponto, o raio de luz fica tão inclinado que ele vai sofrer reflexão total. Então, ele só precisa bloquear um pedaço, que é quando os raios são menores do que o ângulo limite. Então, a gente pega o ângulo limite como parâmetro para descobrir esse pedaço que você precisa bloquear. E é raio porque é uma coisa circular. Então, esse pedaço aqui vai ter do mesmo jeito para o outro lado. Ó. Vai ser do mesmo jeito. Isso aqui é como se fosse um círculo. Ó. E vai estar daqui para cá como se fosse um raio. É uma questão dificílima, certo? É dificílima. Porém, o raciocínio dela já caiu nas provas da MED em anos anteriores. Por isso que eu gastei um tempinho fazendo aqui. Porque eu sei que é importante. Tá? Eu vou, infelizmente, encerrando a aula. Essa prova de sexta, ela foi uma das provas que eu vi com mais conteúdo. Refração é um conteúdo que pode aumentar muito o nível. Termodinâmica é um conteúdo que pode aumentar muito o nível. O professor de vocês não fez tantas questões assim. E vocês estavam com muitas dúvidas. Eu espero ter ajudado em alguma coisa, mas eu sei que faltou muita coisa, mas é porque só 2 horas para essas físicas aqui era muito pouco, era muita questão, muita questão. Se der, tentem me colocar no grupão da MED, dos alunos lá, todos da MED, que eu prometo ajudar, certo? Abraço a todos aí. Eu gravei a aula, depois eu mando para vocês. Se ajudem, certo? Se ajudem, estudem. Abraço.